Que alegria! Deus em Cristo me salvou. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Quem foi liberto essa noite, diga amém. Essa comunhão essa noite é para um grupo de pessoas que foi liberto de um império de trevas, e foi transportado para um reino de amor. Eu quero desfrutar dessa noite, desse reino de amor. Os irmãos, quando a gente desfrutava, o hino dizia assim: nos mantém, Senhor, na igreja. Irmãos, essa deve ser a nossa oração todos os dias. Nos mantém, Senhor, na igreja. Vamos falar junto? Nos mantém, Senhor, na igreja. Sendo o sal que tem sabor. Sendo um sal que tem sabor. Eu tinha 2 árvores lá em frente à minha casa. E eu mandei cortar as 2, porque o ninho estava querendo atravessar para dentro da minha casa com as raízes. Fiquei sem a sombra, mas cortei as 2. Coloquei óleo quente, óleo no tronco. Do jeito que ensinaram, o pessoal lá colocou e tudo. Fiquei colocando hipoclorito de sódio, a água sanitária, uma vez por semana, colocar em cima do tronco também, para ele ficar bem morto, né? Começou a chover, muito cheiro das águas. A raiz arrebentou minha calçada agora e estava brotando de novo lá no tronco, verdinho, tudo crescendo de novo. Tinha muita raiz debaixo da terra. O que a gente via por fora estava morto. Não era para acontecer mais nada ali. Mas ainda tinha uma raiz ali insistente que manteve aquele negócio vivo. Hoje eu tive que contratar uma segunda pessoa para dar um jeito nas raízes agora, porque por fora estava resolvido, mas tinha que cavar mais até achar as raízes e tirar fora. Irmãos, nós estamos plantados na casa do Senhor. Amém. E esse salmo eu desfrutei esses dias, queria ler só esse final com os irmãos, Salmo 92. Tem uma outra passagem que é bem mais clara com relação a isso, né? Que diz que ao cheiro das águas brotará e voltará a dar ramos como uma planta nova. Não sei as suas dificuldades aparentes, o que os outros veem, o que as pessoas percebem de você. Mas que Deus, irmãos, possa estar claro que você tem raízes nele, né? E que essas raízes sejam verdadeiras. Ninguém vai ver sua raiz, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. Quem tem raiz, tem raiz. O que acontece no oculto, só Deus e você sabe. Isso não é aparente. Salmo 92, versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Vamos falar de novo esse versículo. Vira para o irmão e encoraja ele. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Onde vai acontecer isso, irmão? Onde acontecerá isso com você e o irmão que está do seu lado? Versículo 13 diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Quem quer ficar plantado na casa do Senhor, diga amém. Não pense em mudar. Não pense que você vai jogar suas raízes em outro lugar. Você não crescerá, não florescerá, não dará fruto. Mas se você estiver plantado na casa do Senhor, mesmo que em algumas vezes pareça que você está meio que cortado e meio morto, se você estiver plantado na casa do Senhor, creia nessa promessa. Que você florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Amém. Vai ser difícil arrancar você. Vai ser difícil mexer com você. Amém. Porque as suas raízes estarão firmes no Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor e orar essa noite. Amém. Ele nos libertou do império das trevas. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua obra maravilhosa. Senhor, nós estávamos perdidos, Senhor, estávamos condenados,
Senhor, mas tu desceu a essa terra. Senhor, tu se fez carne. Senhor Jesus, sofreu todo tipo de humilhação. Senhor, para vir nos resgatar. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor, nos libertou, oh, e nos transportou, Senhor, para o reino do seu Filho amado. Senhor, louvamos a Ti. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, Senhor, não sabemos, ó Senhor, o que fizemos, ó Senhor, mas sabemos que o Senhor nos ama, ó o Senhor nos escolheu, e nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, ó Senhor Jesus. Sim, Senhor, estamos aqui para agradecê-lo. Cremos nas Tuas promessas e nos Teus cuidados na nossa vida. Ó Senhor Jesus, somos um povo, Senhor, que tem visto o que Tu tens feito na Tua casa. Ó, a Tua grande obra redentora na cruz. Estamos claros que estamos em Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, nós vimos o mar aberto. Vimos que nossas roupas não envelheceram. Vimos o maná a cada manhã. Senhor, nós não nos curvaremos a um coração perverso de incredulidade. Senhor, nós honraremos o Teu nome. Ó, celebraremos uma festa a Ti. Ó, daremos fruto como plantas novas. Ó Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, ó, nos encha todas as manhãs, ó, levante a nossa fronte, ó, nos encha de esperança, ó, e nos traga todos os dias, ó, a Tua casa para celebrar. Ó Senhor, muito obrigado, ó, por todos esses que o Senhor trouxe essa noite. Senhor, nós estamos plantados em Tua casa, nós floresceremos, nós cresceremos, nós invocaremos Teu nome, ó, e cantaremos vitória. Ó Senhor Jesus, obrigado por ter derrotado o Teu inimigo, ó, por ter pisado no Teu inimigo, obrigado pela Tua ressurreição, ó, por ter dado vida a nós, por ter nos libertado do império das trevas. Ó Senhor Jesus, abra os nossos olhos, faça-nos vê-lo mais uma vez, faça-nos tocá-lo de novo, ó, renove as nossas forças, ó Senhor Jesus, aleluia! Soberano Deus,
Aleluia. Destruiu ego, morte e pecado. Fez servir poder prostrado. Ressurgiu. Amém? Agora hora de nós orarmos, né, meu irmão? Essa nobre missão nossa. Só ler um versículo aqui, está em Mateus 4:23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Aleluia! E ele os curou. Glória a Deus. Então nós vamos levar esses nomes aqui hoje até Jesus. Amém. E a gente crê que eles vão ser curados. Fisicamente, né? Espiritualmente, não é verdade? Uma doença da alma, o Senhor vai trazer o seu bálsamo, vai colocar essa pessoa, vai trazer o refrigério. Tem pessoas aqui precisando do toque de Deus essa noite, precisando dessa cura, não é verdade? Vamos entrar em oração e intercessão, e eu especialmente peço a vocês, né, pedir para o Zé Valdo para mim falar aqui, pelo meu primo Douglas, né, que ele está com CA, meus irmãos, e ele está passando uma luta assim, sabe, de dores sobre-humanas, sabe, uma provação tremenda, sabe, a família dele toda desesperada, e eu soube hoje das notícias, né, irmãos, e assim, o que nos resta é orar, sabe, é orar, porque colocar no altar de Deus a vida dele, meu irmão, essas vidas aqui no altar de Deus, porque Deus tem solução para a vida deles, porque Deus tem cura para a vida deles, né? Onde Jesus chegou, ele encontrou um enfermo, ele encontrou uma pessoa numa condição deplorável, ele chegou ali, ele curou, ele deu uma palavra de salvação, não é verdade? Porque ele, amado, morreu em nosso lugar, mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então no terceiro dia há um poder, meu irmão, que a gente possa tocar no poder do terceiro dia da ressurreição essa noite. E eu não sei o que está morto na sua vida, meu amado, eu não sei o que está se passando no seu coração, mas eu sei que o Senhor pode fazer ressurgir, né? Ressurgir os nossos sonhos, os nossos planos, ressurgir a nossa vida. Você pode levantar da cova essa noite, meu irmão. Há um poder aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar de 3 em 3 por essas vidas aqui, em nome de Jesus, mas vamos orar com fé, como diz o Júnior, meu. Vamos orar por orar, não cumprir uma tabela não, irmãos, vamos orar com fé, sabendo que Deus vai operar, aleluia, Jesus é o nosso Senhor.
também. Amém, amém. Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Rico nesse hino. Esse hino, ele relata toda a nossa história, né? Estava ouvindo esse hino essa semana e estava com o sentimento de pedir os irmãos que colocassem, né, na relação dos hinos. E quando foi ontem à noite, quando a gente estava voltando da reunião de jovens, né, o Nicolas colocou lá no som do carro e disse: olha como esse hino era bom para cantar amanhã. Eu digo assim: rapaz, o Senhor, né, é um com o nosso sentimento, né? Muito rico esse hino, né? Grande é o Senhor. Amém. Grande dificuldade, né, de nós reconhecermos que grande é o Senhor, né? No dia que nós reconhecermos o tamanho do Senhor, a dimensão do Senhor, né, quão grande é o Senhor, nós, né, a nossa vida muda, né? Nós acabamos de partir o pão, né, e essa mesa, ela tem um significado muito importante para nós, né? Nós não partimos o pão aqui, né, simplesmente por partir, porque é uma prática, né, de aqui todos os domingos partirmos o pão, mas não, irmãos, é porque nós reconhecemos a obra do Senhor, né? Nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Não é só aqui no local de reunião, né? Nós precisamos reconhecer a cada dia, né? Eu lembro que no período no período da pandemia, nós não podíamos estar aqui, né, partindo o pão, e a gente partia o pão em várias casas, né? Vários irmãos nos seus grupos familiares, lá na Serra do Padre a gente fazia isso, né? Praticamos isso todos os domingos, e era uma bênção, né? Porque mesmo não sendo no local de reunião, mesmo não sendo aqui junto com os irmãos, nós estávamos reconhecendo a importância, né, de todos os domingos, toda semana nós partimos o pão e relembrar a obra do Senhor, né? Relembrar o que o Senhor fez por nós, né? Ó Senhor Jesus. O Salmo 7:9-13, né, ele fala assim: quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça. Para sempre te daremos graça. Diga isso: para sempre te daremos graça, ó Senhor Jesus. Então, né, nós vimos na conferência, na comunhão das igrejas, na primeira mensagem, o irmão falou que tudo foi encerrado na cruz, né? O nosso velho homem foi encerrado na cruz. E esse hino, ele falou que na cruz, né, ali foi o nosso ego, né, foi o nosso velho homem, tudo foi encerrado na cruz, né? E inclusive a lei, né? A lei também foi encerrada na cruz, né? Tudo aquilo que o Senhor tinha feito, né, por meio da lei, foi encerrado ali na cruz, né? E hoje nós não vivemos mais pelas ordenâncias da lei, né? Hoje nós vivemos por Cristo, né? Nós vivemos por aquele que deu a sua vida na cruz por cada um de nós. O primeiro ponto, né, de tudo isso é nós sermos curados da nossa cegueira, né? Um dia nós fomos curados da nossa cegueira, né? Foi relatado no domingo passado, o irmão deixou muito claro para nós que com aquela história daquele cego, né, que foi curado da cegueira, e ele passou a seguir o Senhor, né? Agora só tem um porém, né? A primeira coisa que vai acontecer quando você é curado da cegueira, a religião lhe expulsa, né? Se você for curado da cegueira, se você reconhecer Cristo como seu Senhor, você vai ser expulso da religião, né? Não tenha dúvida disso, né? Nós já experimentamos isso, né? Vários irmãos já passaram por isso, né? No momento que reconheceu o Senhor como seu Salvador, né? Que reconhece o Cristo como esse que libertou, né? Que fez uma obra na cruz, você geralmente, né? Ou certamente será expulso, né? Ó Senhor Jesus. Em João 9, fique bem.
partir do 19 ele diz, né, e os interrogaram. Aqui, né, foi os judeus, né, quando soube da cura daquele cego, eles queriam saber ali o que era que tinha acontecido, né? Não porque eles estivessem interessados, né, ali naquele milagre, quem fez, queriam seguir também, não, né? Mas ele fala aqui, né, os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora, né? Eles foram perguntar aos pais, né, daquele cego, né, o que aconteceu, né? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, né? E também sabemos que ele nasceu cego, né? Isso nós sabemos, né? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos, quem abriu os olhos também não sabemos, né? Pergunta para ele, né? Ele já tem idade suficiente, né, para responder, né? Vai lá e pergunta para ele. Mas por que os pais, né, fizeram isso, né? Não responderam, né? Certamente eles sabiam, né, quem tinha feito, né? Mas no versículo seguinte ele fala, mas não sabemos como vê agora, né? Aí ele falou, isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, né, fosse expulso da sinagoga, né? Então aqui mostra, né, que quando você, né, reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, né, você é expulso, né? Não dá mais para permanecer, né? Ó Senhor Jesus, mas a questão da lei, né? Nós não podemos ver a lei, né, como algo negativo, né? Porque aqui os religiosos aqui, quando ele fala aqui da religião, ele está relacionando, né, a lei, relacionando a tudo que tinha sido ali criado no Velho Testamento, né? Mas a nossa visão, né, com questão a isso, não é algo negativo, né? A lei, Deus tinha um propósito na lei, né? Não era algo negativo, né? Ó Senhor Jesus, quando o Senhor ele impôs ali, né, a lei, ele tinha o seu objetivo, né? Ele sabia o que ele queria, né? Então ele criou a lei, né, para guardar aqueles que ele havia escolhido, né? Era uma maneira que ele tinha de nos guardar, né, de nos preservar, né? Então ela foi criada para esse fim, né? Mas a lei, ela tinha prazo de validade, né? Ela tinha prazo de validade, né? A lei termina quando o Senhor volta, né? Quando Cristo chega, né, a lei termina, né? Quando Cristo chega, nós somos libertados da lei, né? Nós não precisamos mais viver de acordo com a lei, né? Por quê? Porque Cristo já nos libertou, né? Quando nós decidimos viver ainda, né, sobre o jugo da lei, nós anulamos tudo que o Cristo fez por nós, né? E não é o nosso sentimento, né, anular a obra de Deus na cruz, né? Nas nossas vidas, né? Ó Senhor Jesus. Gálatas 3:23. Em Gálatas 3:23 ele vai falar. Senhor Jesus, 23 até o 26. Mas antes que viesse a fé, estava nós sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio.
Então aqui, né, aonde termina a lei, né? A lei termina exatamente aqui nesse versículo, né? Ele fala aqui, né, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Ó Senhor Jesus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, todos nós, né? Ó Senhor, todos nós somos filhos de Deus. Então aqui a gente vê o propósito de Deus, né, ao criar a lei, né? Guardar o povo escolhido para que na vinda do Senhor ele pudesse, né, tirar esse povo do aprisco, né, livrá-los da lei. A lei não era, né, algo permanente, né? Não era algo permanente. Muitos, né, hoje ainda usam a lei, né, usa a religião para impor, né, para exercer algum domínio, né, sobre o povo de Deus, né? Isso acontece muito hoje ainda, né? Pessoas que se baseiam, né, líderes que se baseiam no Antigo Testamento para encontrar base, né, para encontrar base ali que justifique, né, tudo que é falado, né? Mas não há mais, né, ligação entre nós e a lei, né? Havia essa ligação, né? Nós estávamos guardados, né? Fala aqui que ele era esse aprisco, né? Que a gente estava ali confinado, preso, né? Sobre a tutela. Mas a partir do momento que Cristo chegou, né? Como essa porta que se abre, né? A porta do aprisco que se abriu e todos nós saímos, né? Todos nós que reconhecemos o Senhor, todos nós que cremos na obra do Senhor, nós saímos, né? O João 10, capítulo 10, ele fala, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o Senhor, ele é essa porta, né? E no 7 ele fala, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ó Senhor Jesus, nós precisamos entender esse versículo, né? Que ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, né? Entrará e sairá. Como é isso aqui, né? É nós ficarmos entrando e saindo no aprisco, né? Não é isso aqui que o versículo diz, né? Não é questão de você de entrar e sair, você ter liberdade para entrar e sair, né? Mas aqui é no sentido de que o Senhor, ele foi a porta para nós entrarmos no aprisco, né? Ele quem impôs, né? Ele quem criou a lei, né? Ele quem nos separou, ele quem nos colocou, né? Então, nesse sentido, ele é a porta de entrada, né? O sentido de entrar. E quando ele fala, né, sair, quando ele fala em sair, se refere, né, a sua vinda, né, a sua obra, né, de libertação,
e nós saímos do aprisco, né? Aqui é a questão da porta de entrar e sair, né? Ele, um dia foi essa porta que nos colocou, né? Que nós entramos para o aprisco, mas também ele foi a porta de saída, né? Cristo é a porta de saída, né? Ó Senhor Jesus, já morei já morei em fazenda, né? O irmão Wilson conhece muito bem isso. Quando você abre uma porta, né? Aqui a gente não usa, né? Aprisco, aqui a gente usa curral, né, irmão Wilson? As ovelhas estão tudo ali dentro, né? Quando você abre a porta, quando você abre ali a porteira, elas não saem assim, sabe, comportada, uma depois da outra, esperando, não, sabe? Elas saem tudo feito louca, né? Correndo. Parece que assim, é uma sensação de liberdade, né? Que elas saem tudo correndo, pulando por cima das outras, né? E ali só fica aquelas que estão com algum problema de saúde, né? Aquelas que estão doentes, né? Tem aquelas que precisam ser alimentadas, né? As ovelhas enjeitadas, né? Que precisam que alguém vá lá e alimente, né? Dê mamadeira, né? E nós precisamos ser essas pessoas, né? Essas pessoas que cuidam dessas ovelhas, né? Nós precisamos nos dispor a cuidar das ovelhas, né? Ó Senhor Jesus, é muito, muito bom quando a gente sai, né? E vai cuidar das pessoas, né? A gente tem essas experiências, a gente sai tão pouco, né? A minha experiência eu saio pouco, né? Mas de vez em quando a gente sai, né? Sexta-feira a gente saiu para o Choró, convidei a família do Damião e o Edmilson, né? Foi com o carro dele também. Que reunião maravilhosa, né? Que reunião preciosa, né? É bom estar junto dos irmãos, né? Em Atos ele, queria só abrir um parênteses aqui, em Atos ele fala, né? Atos 2, 44, a partir do 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam os produtos entre todos à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui ele fala, né, de estarmos juntos, né? Há uma necessidade de estarmos juntos, né? Como é importante, os irmãos têm enfatizado muito essa questão do grupo familiar, né? Como é importante as reuniões de grupo familiar, né? A reunião que você pode cuidar das pessoas, você pode sentir as necessidades das pessoas, né? Aqui é muito bom a gente estar aqui junto, né, no domingo, na reunião do Partido Pão, mas nós não conseguimos ter uma comunhão direta, né, com cada um que está aqui, né? Às vezes a gente tem uma comunhão com o que está ali perto, ao nosso lado, né? Às vezes a gente sabe a condição de alguns que a gente conhece, mas na reunião de grupo familiar, né, nós podemos, né, compartilhar essas necessidades, né? Seja ela espiritual, né, seja ela até mesmo uma necessidade material, né, de bens materiais, mas nós precisamos ser esses que cuidam, né? Precisamos ser esses que cuidam das ovelhas, né? Ó Senhor Jesus, há um povo, né, um povo que carece de necessidade, né? É carente de necessidades, né? Mas nós temos uma certeza, né? Há um pastor que cuida de nós, né? Ó Senhor Jesus. E Ezequiel 34, no 15.
Senhor fala, né? No 15 ele fala, eu mesmo. Vamos ler junto? Encontraram? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. O 16. Buscarei. E aí? Amém. Eu mesmo. Eu mesmo apacentarei, né? Então, ele mesmo, né? O Senhor mesmo apacenta as suas ovelhas, né? Dia quando ele nos libertou, né? Ele nos tirou da lei, né? A lei, ela falava para nós, né? O que era lei, né? O que falava na lei, né? O que falava naquela tábua da lei, né? Falava tudo que nós tínhamos que fazer, né? Ou melhor, o que não deveríamos fazer, né? E a partir do momento que nós não estamos mais sobre a tutela da lei, né? Sobre o guardar dessa lei, como que nós vamos ser guiados, né? A partir de agora, né? Qual vai ser o nosso destino, né? Como nós vamos saber, né, o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos, né, pensar. Mas aqui ele fala, né, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, né? Nós temos um pastor que cuida de nós, né? Por um lado ele é esse pastor, né, ele é também esse pasto verdejante, né? Pasto que tipificando, né, que no Senhor nós encontramos nossos alimentos, né? Nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos, né? O pastor cuida de nós, né? Ó Senhor Jesus. Mas Cristo, né? Nós não sabemos, né? O que Deus, né? A vontade de Deus, né? Nós não sabemos, né? A fundo ainda o propósito de Deus, né? Nós conhecemos em partes, né? Mas uma coisa nós já sabemos, né? A obra que Deus fez por nós, né? Tudo que o Senhor fez por nós na cruz, isso nós já sabemos, né? O que vem, né? O que tem à frente, o que vem adiante, o Senhor ele vai revelando a nós, né? O Senhor, como esse pastor que cuida de nós, né? Ele vai revelando, né? À medida que nós vamos a sua palavra, né? À medida que nós vamos lendo a Bíblia, né? À medida que nós vamos desfrutando do Senhor, à medida que nós vamos tendo comunhão com os irmãos, o Senhor ele vai acrescentando, né? O Senhor ele vai acrescentando mais do seu propósito, o Senhor vai falando mais para nós, vai mostrando a sua vontade, né? O que está no seu coração e vai também nos libertando, né? Não é porque a lei, né, diz não faça isso, né? Mas é a vida que está dentro de nós, né? Nós não éramos capazes de cumprir a lei, né? Nenhum de nós era capaz de cumprir a lei, né? Nenhum de nós somos perfeitos, né? Na verdade, o que dizia que era perfeito, né? O sinete da perfeição, a gente sabe quem é, né? O que aconteceu com ele, né? Então nós não somos perfeitos, né? Nós somos cheios de falha, né? Mas Cristo em nós, a esperança da glória, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos repetir isso? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, há esperança para nós, né? Há um pastor que cuida de nós, né? Aleluia.
Oi. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor, Ele queria tirar aquelas ovelhas do aprisco. Ovelhas trabalhosas, a maioria não quis sair. Ele disse, não tem dificuldade para sair, eu sou a porta. Ele não mandou fazer sacrifício, né? Eu sou a porta. Mas a grande maioria não quis sair do aprisco. E essas ovelhas que estavam no aprisco referia-se ao povo de Israel, né, os judeus. E, claro, exatamente os judeus, eles não reconheceram, não aceitaram, não receberam o Senhor Jesus como o bom pastor deles, né? O Senhor queria ser o bom pastor para eles todos, mas eles rejeitaram o Senhor. E esse capítulo 10 de João, ele fala desse bom pastor. E esse bom pastor, ele veio exatamente para ele, como a porta, ele ser a entrada daqueles que desejassem entrar em outra esfera, que é a esfera do reino de Deus. E quando nós vimos outras passagens da Bíblia, o Senhor falou para o Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele era a porta de entrada, ou ele ainda é a porta de entrada para o reino de Deus. E ele veio para isso, para mudar a história do seu povo, que era o povo de Israel, e de tabela, nós, os gentios, nós fomos agraciados e abriu-se uma porta lateral para nós. Os judeus rejeitaram, aí o Senhor disse, pode vir os coxos, aleijados, do jeito que tiver, venha, né? E nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor. Então, eu não quero me estender, porque eu quero ouvir vários irmãos falarem hoje ainda, certo? E nesse capítulo 10, né, eu quero destacar aqui essa questão do Senhor Jesus como o bom pastor. Amém. E ele diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É por isso que ele é o bom pastor, porque ele dá vida pelas ovelhas. Ele diz que aquele que não é pastor, aquele que é mercenário, ele não aguenta pressão. Quando a coisa começa a complicar para o lado dele, ele abandona as ovelhas. Por quê? Porque ele não tem amor pelas ovelhas. Enquanto tiver tudo bem, tudo fácil, então o mercenário está ali, porque ele se diz pastor. Mas, na hora do sacrifício, aí ele abandona as ovelhas. Vamos ver alguns versículos aqui, né? Amém. A partir do 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ó Senhor Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio como esse bom pastor
como homem, mas, na verdade, aquele homem Jesus, ele era a expressão do próprio Deus, na verdade, ele era o próprio Deus. E quando nós vemos várias passagens da Bíblia, o que nós vemos é Deus, ele, como esse bom pastor, ele buscando e cuidando das pessoas. Aqueles que ele separou para o seu povo, Deus, ele tem todo o cuidado com esse povo. Vamos ver só um versículo aqui em Isaías 40. Versículo 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio as que amamentam, ele guiará mansamente. Então aqui é no Antigo Testamento, e aqui é Deus, ainda não era Jesus, né, mas Deus, ele falando o que ele faz com as suas ovelhas, com os seus cordeiros, e isso se refere ao seu povo, mostrando o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Amém. Irmãos, nós hoje fazemos parte desse povo de Deus. Aparentemente, as pessoas, elas podem olhar para nós e não ver marca nenhuma em nós de que nós pertencemos a esse Deus tão maravilhoso e tão amoroso. Mas, irmãos, nós temos a realidade desse Deus dentro de nós, que é o Espírito que entrou em nós, trazendo o próprio Deus para nós. Mas nós precisamos ter a convicção de que nós temos esse Deus maravilhoso como o nosso bom pastor e que Ele, de fato, Ele cuida de nós. Amém. E Ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Então, o sentimento que eu quero passar para os irmãos hoje é que nós precisamos perceber isso. Não é suficiente nós sabermos que na Bíblia tem algumas passagens que diz que nós temos um bom pastor. Deus como nosso bom pastor, e o Senhor Jesus, quando veio, Ele veio como pessoa, e Ele mesmo expressou isso: eu sou o bom pastor, mostrando o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Mas, irmãos, não é suficiente nós termos o conhecimento disso. Nós precisamos tomar posse disso. Em algum momento em que nos vemos em aperto, em que você pode achar que não tem nenhuma saída para você, que você não pode contar com ninguém, você precisa se lembrar: eu tenho um bom pastor que cuida de mim. Amém. Embora Ele permita que eu passe por alguns perrengues, mas eu tenho um bom pastor que Ele cuida de mim. Nós precisamos ter essa convicção. Amém. E precisamos aplicar isso na nossa experiência. Aqui no versículo... Volta aqui para João. O versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então o Senhor está dizendo que as suas ovelhas, elas têm experiência com Ele. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Ou seja, quando eu chamo as ovelhas, elas conhecem a minha voz. Por quê?
Porque essas ovelhas, elas têm um relacionamento com o pastor. Ela reconhece a voz do pastor. Se o mercenário chama, ela reconhece, não é o meu pastor, é o mercenário. Então, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí o versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas ovelhas que o Senhor diz aqui? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Porque as ovelhas do aprisco são os judeus. Mas ele diz que tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas das quais o Senhor falou aqui, tem um punhado delas aqui, né? Dessas ovelhas. Então o Senhor se referia aos gentios que iriam crer no Senhor, iria somar com as ovelhas que estavam no aprisco, né? Aquelas que saíram do aprisco, que creram no Senhor. Ele disse, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, ainda hoje o Senhor, Ele está arrebanhando essas ovelhas. Ainda hoje o Senhor está chamando essas ovelhas. Então, para nós, o nosso conceito humano, mas só é ovelha depois que crê no Senhor. Está correto. Mas para o Senhor não tem ontem, hoje e amanhã. Para o Senhor tudo é presente. Então para Ele diz, tenho outras ovelhas. Então para Ele já é ovelhas, porque Ele já sabe quem são essas. Quem são esses que crerão. Antes mesmo de nascermos, Ele já sabia que nasceríamos e que um dia a palavra chegaria até nós e nós iríamos crer nele e nos tornaríamos as suas ovelhas. Então, nós somos ovelhas do Senhor. Somos ovelhas do seu pastoreio. Aí o versículo... Aí ele diz, então haverá um rebanho e um pastor. E isso se refere a todos os cristãos, a todos os filhos de Deus. Um rebanho e um pastor. O versículo 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então ele diz, eu sou o verdadeiro pastor, recebi isso do meu Pai, e eu tenho autoridade para fazer o que eu quero, tanto para entregar, como para receber de volta. Irmãos, nós temos o privilégio de termos esse bom pastor nos guiando todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Para os que viveram, os que foram contemporâneos do Senhor, eles tiveram a oportunidade de ver o Senhor em carne e de receber um chamamento do Senhor ouvindo a sua voz, né? Ouvindo com seus ouvidos humanos, que foram os seus discípulos. Mas hoje, irmãos, nós temos uma voz que ecoa dentro de nós. Uma voz que, em alguns momentos, nós ouvimos alguns dos servos de Deus falando, e nós ouvimos e nós reconhecemos, essa é a voz do meu pastor. E muitas vezes, nós ouvimos a voz desse pastor falando dentro de nós. Quando estamos orando, quando invocamos o seu nome, ou até mesmo, muitas vezes, nós estamos ali
aparentemente destruído, e de repente nós ouvimos uma voz lá no nosso interior. Esse bom pastor falando conosco. E aí nós somos revigorados. Ó Senhor Jesus. Então, 2 pontos, irmãos. Primeiro, aqui no capítulo 10, precisamos reconhecer, crer e tomar posse desse bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Hoje, Ele não está entre nós fisicamente, mas Ele está dentro de nós como a unção, como o Espírito. Ele está dentro de nós e Ele nos guia. Vamos ver 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. O que é a unção? É o Espírito. E quando foi que nós recebemos a unção? Ele diz, a unção que dele recebestes permanece em vós. Quando recebemos essa unção? Quando cremos no Senhor. E nós recebemos o Espírito para dentro de nós como essa unção. Aí ele diz, ela vos ensina, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O Senhor, quando ele apareceu para o Pedro, naquela ocasião em que ele saiu para pescar, ele e mais outros companheiros, e o Senhor apareceu para ele, o Senhor, na verdade, estava treinando os seus discípulos a conviverem com o Senhor nessa forma invisível. O Senhor como Espírito. E o Pedro, quando perdeu a presença física do Senhor, o Pedro e os demais, eles ficaram perdidos, ficaram sem rumo, não sabiam o que fazer. E o Senhor aparece para ele ali, e pergunta para ele se ele o amava. E pergunta 3 vezes se ele o amava. Na verdade, irmãos, o Pedro, ele não tinha entendido ainda, nem os demais, que o Senhor, ele queria continuar, e o Senhor continuou estando com eles, mas eles não percebiam a presença do Senhor com eles. E ali o Senhor apareceu a eles, né, e levou-os a lançar as redes numa outra vez. Tinham passado a noite toda pescando, não tinham apanhado nenhum peixe. E o Senhor deu uma lição para ele, perguntou se ele o amava, e ele deveria cuidar das ovelhas, cuidar dos cordeiros. Ou seja, Pedro estava se desviando de função. E o Senhor queria ensiná-lo a conviver com a sua presença invisível. Irmãos, hoje nós só temos a presença invisível do Senhor. Nós temos a presença invisível do Senhor e nós temos a companhia dos irmãos, que somos todos as ovelhas do Senhor. E hoje nós temos essa unção interior e nós somos guiados por essa unção. Por isso, irmão, nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor não está perto de nós fisicamente, mas o Senhor, Ele está perto de nós de forma invisível. Outras passagens diz que há anjos que se acampam em torno
dos filhos de Deus. Mas nós olhamos para um lado e para o outro, não vemos anjo nenhum. Mas nós percebemos e sentimos a proteção do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós. Esse bom pastor, hoje, Ele está de forma invisível, cuidando de nós. E quando nós oramos, quando nós nos voltamos ao Espírito, nós sentimos esse guiar do Senhor interiormente. Por isso que é importante orar, por isso que é importante invocar o nome do Senhor, ruminar a palavra do Senhor, porque isso nos faz voltar ao Espírito. E quando nos voltamos ao Espírito, nós percebemos a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, esse é um ponto, né? Precisamos perceber o Senhor como nosso bom pastor, que está cuidando de nós e que está conosco todos os dias e todos os momentos. Por outro lado, nós precisamos ter a experiência do Senhor como nosso bom pastor, naquilo que Ele faz por nós e naquilo que Ele é para nós. E nós vemos isso no Salmos 23. Vamos dar uma passagem rápida nesse Salmo, que eu quero deixar tempo para os irmãos compartilharem. Senhor Jesus, amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo aqui, irmãos, ele tem que ser lido comendo, porque cada palavra aqui é muito importante, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você toma posse disso? Você recebe isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque se em algum momento você acha que foi abandonado, que o Senhor lhe prometeu que daria tudo, mas de repente você vê faltando tudo, né? Você tem que crer que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Nada que o Senhor julga que nós necessitamos. Porque quando nós queremos coisas que o Senhor não quer, aí nós não vamos nos queixar, porque o Senhor Ele não vai nos deixar faltar nada do que necessitamos. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então aqui o que é que nós vemos aqui nesse salmo? Nós vemos nesses salmos a experiência de alguém que reconhece, que desfruta, que se regozija com a presença do Senhor e que percebe o que o Senhor é para ele e ele expressa isso, né? O que é que esse bom pastor é para ele? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Me faz repousar em pastos verdejantes. Nós estávamos cantando, enquanto cantávamos, você não teve esse sentimento de que você estava diante de pastos verdejantes? Cada hino que nós cantamos, né, cada frase dos hinos que nós cantamos, e a esfera que isso promoveu na reunião, você não se sentiu, não teve esse sentimento de leveza que estava ali nesse ambiente de pastos verdejantes, aonde tem alimento que pode lhe saciar? Leva-me para juntar as águas de descanso. Versículo 3 diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, irmãos, olha a percepção do salmista aqui, né, o Davi, diz: ainda
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmão, se o Senhor está conosco, o que vamos temer? Ó Senhor Jesus. Um texto paralelo com isso, né, não temos tempo para ler, Romanos 8, a partir do versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, irmãos, são palavras afirmativas de que o Senhor, Ele é a nossa segurança. De que o Senhor, Ele é esse que cuida de nós, que está preocupado conosco e que está disposto a suprir tudo o que nós necessitamos. Diz, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Diz o versículo 4. Não, o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, na presença dos adversários, o Senhor prepara uma mesa. Ele prepara uma festa, um banquete. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, o Senhor, Ele faz abundarmos. Aí o versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, isso aqui é uma expressão do salmista Davi, mas na verdade era Deus falando em Davi, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos abrir lá em Romanos 8, bem rapidinho aqui. Porque o Davi está falando aqui, o que ele, por conhecer o seu Deus, ele disse, Ele é o meu pastor e nada me falta. Mas vamos ver aqui a afirmação. Nós já vimos a afirmação do próprio Senhor Jesus, dizendo que é o nosso pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Romanos 8, 31. Aquele versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, o que vamos temer? O que vamos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor Jesus. Então, tinha muita coisa para falar aqui, mas não tem tempo e eu quero que vocês compartilhem. Então, gostaria que os irmãos compartilhassem, né? Alguém tem alguma experiência, né? Tipo essa experiência aqui do salmista, né? Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E de repente você se viu numa experiência assim, angustiante, e você sentiu esse bom pastor ali
lhe protegendo e lhe tirando daquela situação, né? Eu acho que alguém passou por isso já alguma vez na vida, né? Alguma experiência forte assim. Então, eu quero deixar esse tempo para os irmãos compartilharem. Amém? Amém? O irmão Zevaldo liberou e essa parte eu lembrei um pouco da minha vida quando eu vivia aprisionado. Vou contar só um pouquinho, é longo demais que eu não daria só uma reunião toda para contar um pouco. Em determinado momento da minha vida, tive que abandonar onde eu gostava de estar, sertão, que eu amo sertão. Lá no Cariri, vim para Fortaleza, Caucaia, me deram emprego, me deram a casa, me deram tudo, mandaram buscar minhas coisas, quer dizer, tudo bonitinho. Me chamaram para ir, me levaram até uma igreja, fui um dia só e pronto, não fui mais. Então ali começou problemas também, pior. Lá eu não podia andar, se eu fosse para a roça, eu não andava, a perna pesava. Esse ponto de eu sair e chorar na mata, eu não tinha saída. Eu estava disperso, eu não sabia que eu era uma ovelha. Mas eu era porque o Senhor havia me chamado já. Só que lá, eu cheguei numa condição de que eu disse, eu vou mendigar porque essa é minha sina. E eu determinei que eu ia no dia seguinte, eu andava com minha filha de 7 anos. Na casa da minha mãe não dava porque ela tinha, no apartamento dela que ela morava, não dava para mim ficar com minha filha. E eu fiquei sem saber, totalmente desorientado. Um horário sem eu poder ligar a TV da casa de meu filho, por causa dos horários. Ia dormir cedo, ele dormia tarde, mas 5 horas, antes de 5 horas da manhã eu acordado, sem sono, resolvi fechar, a televisão ainda era aquelas antigas, fechei o volume, abri e comecei a ouvir, tinha uma pessoa falando lá, um bispo de uma determinada igreja. Aí ele falou assim, como se fosse exatamente a minha vida todinha, aquilo que eu estava passando, aquelas dores, aquele choro, ele falou tudinho. Aí disse, venha dia tal. Depois siga vindo 3 dias por semana. E eu fui. E lá começou, foi um problema para mim. Eu entrei na igreja, sentava no banco e achava que o pastor estava mentindo, eu digo, eu vou sair, vou embora. E antes de eu chegar nas portas lá, minha perna travou, o pé legava para ir e não ia. Eu voltava e sentava de novo. E ele começava a falar, era cacetado em mim. Eu digo, eu vou me levantar, só que eu não saí mais das cadeiras. Não andava, minhas pernas travavam, do jeito que travava para mim ir para a roça. Eu voltei, me sentei, cruzei as pernas, pronto, agora eu vou ficar até o fim. Não tinha outro jeito. Só que no final teve uma palavra que me cativou. Ali o Senhor Jesus me disse, tem saída para ti. E eu vim, segui e comecei a duvidar, mas eu disse, eu vou ter que pegar o que é que ele está falando. Aí depois peguei uma Bíblia, aquilo ali, fui olhar e tinha mesmo, eu digo, é eu que estou errado. Entrou o amor de ler a Bíblia na minha vida naquele dia.
Isso já tem perto de 25, se não tiver mais, 25 anos. Mas até hoje, todo dia eu leio a Bíblia, de manhã, de noite, toda hora que eu tenho tempo, e já li mais de 2 vezes, toda para poder entender alguma coisa, e o Senhor depois começou a falar comigo, e as minhas dúvidas começaram a ser tiradas. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou uma ovelha, vivo em Cristo Jesus, passo por todas as dificuldades, mas nenhuma delas me tirou da presença dele. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu já estava com vontade de compartilhar e o irmão falou, quem tivesse uma experiência, que está dando certo, não. Sem ele mesmo. E eu já estava com vontade de levantar para compartilhar. E o irmão falou quem tivesse uma experiência do bom pastor, porque aqui em João 10, no 14, diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Ó Senhor Jesus, e esse bom pastor eu posso testemunhar no meu dia a dia o quanto ele é precioso para mim. Quase todos os irmãos sabem aqui que eu tinha uma irmã acamada, que nos últimos dias de vida, ela vivia sob oxigênio, noite e dia. E aquele oxigênio tinha que ser pedido até 5 horas, porque se pedisse depois das 5, eles não atendiam mais, pedido hospital. Às vezes eu pedia, ainda tinha 1 litro, 2, ele chegava e dizia, ainda tinha, você já pediu, a senhora já pediu. Eu disse, pedi, porque durante a noite não vem, né? Não, nós não fazemos entrega à noite. Pois é por isso que eu peço, pelo medo de ela ficar sem oxigênio, né? Então, no último dia de vida dela, a gente achava que dava para a noite que passou. A gente tinha um tubo, mas não tinha como colocar, né? Quando foi de madrugada, naquela noite, eu já estava tão cansada. Fui me deitar um pouco, a Vânia estava lá em casa, a Eliette, e a Najara, a menina que vive com a Vânia. Aí elas ficaram com ela, e eu fui me deitar um pouco, eu já não aguentava mais, devido às noites, que eu passava quase a noite com ela, né? Aí, então, eu cochilei ali um pouco, me deitei no outro quarto, meu quarto. Aí, de repente, a Vânia foi lá no meu quarto e disse, Maristela, isso de madrugada, o oxigênio acabou, está acabado. Eu só fiz me sentar na rede. Naquele momento, o Mateus tinha descido e ela disse, contou para o Mateus disse, tia, mas esse não era o problema, porque o Mateus não tinha conhecimento que a gente não entregava à noite, sabe? Tia, mas esse não é o problema, eu vou já falar com a minha mãe. Aí ele subiu para falar com a Deislane, quem pediu era a Deislane. Aí, então, quando a Vânia falou isso, eu me sentei e não tive outra atitude, irmão, de cair assim para trás na rede, invocar o nome do Senhor várias vezes. Invoquei o nome do Senhor, ele disse, você voltou a se deitar. Eu digo, não, eu caí assim para ver se recuperava, me reanimava, né? Porque naquele momento foi uma pancada muito forte para mim, ver ela morrer sem oxigênio, né? Ela foi uma dor muito grande, eu não tive outra atitude que invocar o nome do Senhor várias vezes. Ó Senhor Jesus, irmão, mas foi rápido demais. Ouvi a batida na porta. Aí, quando eu saí, o rapaz do oxigênio, isso de madrugada, diz, muito obrigada, meu Deus. Só tive a agradecer ao Senhor aquele momento tão difícil da nossa vida. E ele chegou e colocou o oxigênio. No derradeiro momento, eu entrei no quarto para ver se ainda tinha um restinho. Ele chegou rapidamente e colocou. Eu vi a mão de Deus naquela noite, eu vi a mão de Deus agindo, porque nunca tinha acontecido, há tanto tempo que ela viu com oxigênio, nunca tinha acontecido
de eles entregarem durante a noite. E nessa noite, de madrugada ainda, e tão rápido, com tanta rapidez, ele entregou. Aí, então, eu digo, eu tenho que compartilhar isso. Você é o meu bom pastor, foi uma experiência muito forte. Ainda hoje, ali eu estava pensando, o Senhor fez tanto por mim, e eu nunca partilhei isso para os irmãos. Amém, irmão. Amém. Pode ter certeza, meus irmãos, que o Senhor está conosco, cuidando de nós todo dia de nossa vida. Amém. Você passa por situação difícil, Ele não prometeu tempo fácil para nós, mas prometeu socorro nas provações. E foi o que eu vi, o socorro do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senhor Jesus, o Senhor é meu pastor. Vamos falar isso, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o irmão falou essa frase, aí eu lembrei muito disso, que esse nada aí tem tudo. Né? Estou passando luta, crente passando problema, crente está reclamando, está com dificuldade. Essas coisas, elas estão dentro desse nada. Porque, irmão, eu preciso sentir a necessidade do meu Senhor. Eu não posso viver uma vida que eu estou sempre satisfeito. Isso não funciona, irmão. Oh, Senhor Jesus. Onde está o Senhor, irmão? Se eu estou carente, se eu estou com fome, com sede, eu estou num lugar que o Senhor não está. Talvez eu estou nesse aprisco. O Senhor só vai vir nesse aprisco para me tirar daqui. O Senhor não quer viver aqui comigo, no meu aprisco. Ele só vem no aprisco para abrir, para a gente sair. Amém, irmãos? Não para ficar conosco. E o que é esse aprisco? Não é mais o judaísmo. Esse aprisco é aquela vidinha que eu bolei para mim. Tá certo? Esse aprisco é aquele viver que eu determinei que eu vou ter, seja na vida da igreja, ou seja na minha casa, no meu trabalho. Mas o Senhor quer me tirar do meu aprisco. Amém, irmãos? Ele fala aqui, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que faz, amém, irmãos? Não sou eu. Se eu escolho a maneira como eu vou viver, eu não tenho pasto verdejante. Mas se o Senhor me levar, Ele me faz, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Se tiver mais alguém. Amém. Jesus é o Senhor. O João leu um versículo, né, de João 10, 9, que fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e acharás pastagem. E assim, quando o João leu isso, né, eu tive um sentimento que o Senhor me deu de compartilhar sobre esse ponto. E algo, quando ele leu, eu tomei e apliquei. De que esse versículo, ela retrata também, se aplica a nós, ao nosso viver diário. Um dia estávamos alheios às coisas de Deus e o Evangelho chegou até nós. Essa foi a porta que abriu para nós. E a porta se abriu e entramos por ela. E ele fala: se alguém entrar por mim, será salvo. Então o Evangelho chegou, nós cremos e entramos. E fomos salvos. E a partir do momento que fomos salvos, aqui nesse versículo fala que sairá. Entramos e saímos. Entramos de um jeito, alheio às coisas de Deus, e saímos totalmente diferente. Esse sair daqui se aplica também, entramos vazios e saímos cheios do Senhor. E o viver que temos agora em diante é um viver diante do Senhor. Era um viver que não estávamos alheios, mas a partir do momento que cremos no Senhor e entramos por essa porta e fomos salvos e saímos, hoje devemos viver segundo o Senhor. Um viver de realidade, um viver que expressa o Senhor.
E o versículo que o irmão Zé Valdo leu, né? Salmos 23, 1, fala que o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em uma versão, a NIV, a nova versão internacional, fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por termos esse pastor, de nada teremos falta. Então, Ele é a chave. Por Ele ser o nosso pastor, de nada vai nos faltar, porque já temos Ele, e Ele é suficiente para nós. Como cantamos o hino, né? É uma fartura. Então, vamos encontrar essa fartura no nosso bom pastor. E dia após dia, conhecemos e andamos e buscando a sua palavra, nada vamos sentir falta, porque temos tudo. Temos Cristo. E Jesus é o Senhor. Camisa azul, microfone azul. Camisa amarela, microfone amarelo. Louvado seja o Senhor por essa palavra, né, irmãos? Eu lembrei de um compartilhar do irmão Ezra, né? Eu acho que foi durante a pandemia, quando a gente desfrutou de Salmo 23, né? Realmente, irmãos, falar de Jesus como o bom pastor é muito rico, é muito doce, é muito profundo. Isso nos alimenta, também nos enche de esperança. Porque, de fato, na nossa vida a gente tem experimentado o Senhor como nosso bom pastor, né? O irmão compartilhou naquela época sobre o versículo 5, né? Que fala que ele prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Né? Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mostrando que em Israel, os pastores, pastoreando as ovelhas lá no pasto, existia uma mosca que pousava nas narinas, né, da ovelha. Acho que é Oestrus ovis, o nome da mosca. E ela causa a oestrose. E essa doença é no mundo inteiro, ela tem, né? O pessoal hoje em dia trata com ivermectina, isso aí. E a mosca pousa aqui e deposita uma larva. E a larva vai se desenvolvendo e ela vai caminhando para dentro da cabeça da ovelhinha. E ela começa a ficar inquieta, né? Ela começa a rodar, ficar em círculos. É uma dor tão grande, é um incômodo tão grande que a bichinha fica dando marrada na pedra para ver se alivia aquela dor. O Senhor falou assim, né? No mundo tereis aflições. Às vezes no nosso viver diário, em algum momento da nossa vida, alguma mosca pousa no nosso nariz. E quando a gente está desprevenido, uma vida que não considera que temos um bom pastor, a gente perde a paz. A gente começa a rodar em círculos e começa a bater a cabeça na parede. Ó Senhor Jesus! E os pastores em Israel, eles pegam azeite e preventivamente derramam na cabeça da ovelha. E aquele óleo, né, ele cai em toda a cabeça da ovelhinha, inclusive no nariz. E aquilo ali é um repelente. Aí a mosca não pousa. Esse óleo tipifica o Espírito Santo. Quando nós temos consciência da presença do Senhor no nosso dia a dia, quando nós nos alimentamos da palavra, estamos no espírito de oração, invocamos o nome do Senhor, esse óleo é derramado sobre a nossa cabeça. E a mosca não pousa, meus irmãos. Ó Senhor Jesus! O Senhor, Ele é tudo para nós. Ele é a porta de entrada, Ele também é a porta de saída. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando a gente sai, a gente se depara com um pasto verdejante. E ali, Ele é porta, Ele é pasto, e Ele também é o pastor que cuida de nós. Quando o irmão Zé Valdo convidou a gente para vir aqui, para compartilhar uma grande experiência, puxa, sempre eu tenho esse sentimento. Eu acho que eu não tenho uma experiência tão grande quanto a de determinados irmãos aqui, então eu vou ficar sentado.
Se eu tivesse uma experiência catastrófica aqui, eu acho que eu teria me alegrado. Mas graças a Deus eu não tenho uma experiência que seja mais profunda do que a de muitos dos irmãos aqui. Mas, amados irmãos, um pastor, ele não cuida de uma ovelha apenas em situações catastróficas. Ele cuida de nós todos os dias. Oportunidades, experiências grandes, às vezes a gente tem uma vez na vida, mas experiências pequenas nós temos todos os dias. Qual é o meu sentimento com isso? É para que a gente tenha consciência da presença do bom pastor todos os dias, irmãos. Não é apenas nas situações mais difíceis, não é apenas nas últimas, né? No último recurso, é cada momento. Ó Senhor Jesus. Tem um hino que a gente canta, que é o 221, que eu queria que ler para os irmãos. Diz assim: cada momento me guia o Senhor. Ó, irmão, vamos encorajar ainda quem está pertinho de nós. Cada momento me guia o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amanhã, irmãos, me perdoe ter que avisar, ter que relembrar vocês, mas amanhã é segunda-feira. Mas, irmã, amanhã, segunda, terça, quarta, o bom pastor vai estar cuidando de nós. De manhã, na hora do café da manhã, ou se não der tempo de tomar café da manhã, se o trabalho, se o boleto, se as contas, se as notícias vier antes do horário de tomar café, mas saiba, o bom pastor está com você cada momento. Cada momento me guarda em amor. Sua presença me infunde vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Irmãos, é isso que tem borbulhado no meu coração esses dias. Eu tenho praticado perceber que eu tenho a presença do Senhor a todo tempo. Que nós possamos ter consciência da presença do Senhor todo momento do dia. Qualquer coisa e tudo no nosso dia a dia, na presença de Deus, é diferente. Tomar banho, comer, qualquer coisa. Nós temos um bom pastor, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita isso, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está na palavra isso daí. E o Salmo 23, o irmão mostrou Romanos 8 e mostrou o Salmo 23, mostrando que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O bordão e o cajado dele consolam-nos todos os dias. Eu toco isso que o Del Fábio estava falando. O Senhor está conosco todos os dias. Um dia o servo do Eliseu, ele olhou carros e carruagem de fogo ao redor da cidade, e ele disse: ai, meu Senhor, o que nós faremos? Está tudo cercado, né? Aí o Eliseu disse para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu toco isso que o Zé Valdo falando aqui essa noite, mostrando os anjos que nos guardam, a proteção do Senhor, o bom pastor todos os dias, e a gente não percebe às vezes essa proteção. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E o Eliseu foi e orou, e disse: Senhor, que ele veja. E o servo viu, irmãos, que a cidade toda, em volta do Eliseu, ele estava cercado. Tinha anjos, tinha carruagens. Era pouco aquele exército que estava contra ele. E depois o Senhor, por meio do Eliseu orou, e aquele exército estava contra ele, todo ficou cego. Não conseguiu ver mais nada, e entrou em Samaria, e foram derrotados ali. Você não sabe o quanto o Senhor tem livrado você todos os dias. Você chegou aqui essa noite e não foi assaltado por ninguém no caminho. Quem sabe os assaltantes foram cegados e não viram você. Eles têm errado a sua casa. Ore para que o Senhor segue os malfeitores, segue os homens sanguinários. Irmãos, você crê que o Senhor tem cegado todos eles?
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não vamos temer, vamos ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Essa semana o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai guardar a nossa casa. Senhor, nessa noite nós oramos a Ti e Te agradecemos. Obrigado pela Tua proteção todos os dias. Senhor, nós oramos pelas famílias aqui nessa reunião. Ó Senhor, que em nossas casas a Tua palavra ocupe o primeiro lugar. Senhor, nós oramos para que os nossos jovens amem a Tua palavra, que eles vivam pela Tua palavra. Ó, que em nosso meio surjam mais irmãos, ó, com o coração de pastorear, ó, de cuidar das ovelhas. Senhor, que Tu gere entre nós, ó, pessoas comprometidas com a Tua palavra, que amem a Tua igreja, que amem o Teu falar, ó, que vivam por meio de Ti. Ó, Senhor Jesus, continua nos pastoreando. Ó, Senhor, continua cuidando de nós. Não queremos ser cuidados por mais nada. Não queremos a força dos homens. Ó, queremos o Teu cajado nos consolando. Queremos o Teu bordão conosco. Ó, Senhor Jesus, guia-nos até as nossas casas. Ó, guia-nos durante essa semana. Ó, que o nosso caráter seja moldado. Ó, por meio da Tua palavra. Ó, Senhor Jesus, cura os que estão feridos. Ó, passa óleo na cabeça. Ó, não deixe que nenhum dardo inflamado, ó, nenhuma mosca, Senhor, ó, nenhuma peste que ande na escuridão, ó, possa tocar em alguns dos que aqui estão. Ó, Senhor, proteja-os nessa semana. Ó, que todos eles sejam guardados em Ti. Ó, Senhor Jesus, aleluia!